Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela presença no nosso sexto encontro aberto do Diálogos, agora de 2022. Hoje nós temos a presença da Caroline Córdova, que é minha orientanda e também membro do Diálogos agora, né, e doutoranda do programa de pós-graduação em administração da Universidade de Brasília. Carol, eu não vou te apresentar, não vou falar do teu currículo, acho que fica mais legal, eu tenho feito assim, né, nos outros encontros, acho que fica mais interessante você falar sobre você um pouquinho antes de começar, né, falar um pouco da sua trajetória, né, como que você chegou até aqui, né, nesse momento, como doutorando da UNB, o que você faz além disso também. E aí, depois a Carol vai fazer a exposição, né, sobre o tema dela, que é um tema muito interessante, um tema que nós precisamos discutir cada vez mais, né, um tema premente que deve ser discutido na academia, e depois a gente pode abrir também para perguntas, a não ser que a Carol já queira que as pessoas possam ir fazendo perguntas durante a apresentação. Então, fica à vontade para nos informar, né, como que você prefere, tá, Carol? E é isso, obrigada, né, por ter aceito o nosso convite, obrigada aos presentes também. A gente está gravando, vamos disponibilizar também depois no canal do YouTube do Diálogos, depois eu vou disponibilizar o link nas redes sociais, para quem quiser compartilhar, né, quiser também rever. E fique à vontade, Carol, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença. Ok, professora Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite de vir aqui compartilhar com o pessoal um pouquinho da minha pesquisa, um pouquinho do que eu estou estudando. Então, vou me apresentar, como a professora Patrícia pediu. Eu atualmente sou doutoranda do PPGA, na linha de pesquisa de estratégia, marketing e inovação. E eu também fiz mestrado no PPGA nessa mesma linha. Quando eu estava no meu mestrado, eu estudei um tema completamente diferente. Eu estudei relações de conflito, confiança e oportunismo entre empresas, né? E, enfim, fiz meu mestrado, participei de diversos projetos, artigos, enfim. E nessa minha experiência do mestrado e no início do meu doutorado também, eu entrei em contato com uma literatura sobre ética e pesquisa, sobre práticas questionáveis, e também a partir da minha observação das práticas que eu via no campo, né, com os meus até mesmo colegas, relatos, enfim, que eu ficava sabendo. E eu fiz uma disciplina também no meu doutorado que era sobre ética nas organizações, e a partir dessa disciplina eu comecei a desenvolver um pouquinho uma disciplina lá do programa de psicologia do PSTO. A partir disso eu comecei a desenvolver um interesse maior, né, por essa área, enfim. Daí que surgiu esse interesse, né? Além de ser doutoranda no PPGA, eu também sou professora no IBMEC Brasília, do curso de administração, então estou lá desde o começo desse ano, já trabalhei também por alguns anos na própria UNB, né, como professora, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro também, então eu realmente sou professora do curso de administração e trabalho também com pesquisa no meu doutorado, e esse sentido, esse tema fez todo sentido para mim, assim, né, que eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês. A professora Patrícia, quando ela veio me convidar, ela falou assim para mim, você não precisa, pode ser algo um pouco mais informal, você fala do seu tema, né? Então, eu não queria trazer hoje aqui uma apresentação, assim, quadrada, sabe? Aquela coisa de banca mesmo, né? Então, eu trouxe uma apresentação com uma ideia mais informativa de informar vocês sobre esse tema, trazer o que a gente tem sobre os desenvolvimentos que a gente tem internacionais e nacionais, o que a gente já sabe sobre o tema, o que a gente ainda não sabe, né? E dentro disso ir explicando qual foi a linha que eu segui para a condução da minha pesquisa. Eu pretendo qualificar em breve, agora em setembro, e estou finalizando aí o projeto. Eu vou falar um pouquinho de tudo que eu vi aí para a montagem desse projeto com vocês. Se surgir alguma dúvida, alguma questão, acho que pode falar enquanto eu estiver apresentando só, né? Levanta a mão, me avisa, não ter problema, pode me interromper, né? A gente vai conversando, tá? E vou falar de bastantes estudos hoje aqui, vou falar bastante sobre ética, então tem até uma parte onde eu preciso da participação de vocês, né? Então tem uma parte que eu vou fazer umas perguntas e vai ser bem legal, assim.
Vou compartilhar aqui a minha tela agora, para a gente começar a conversar. Aqui, pronto. Então, a gente vai falar, esse é o título da minha tese, né, e acaba sendo o título da palestra também. Aqui eu coloquei ele em português, para facilitar um pouquinho, tá tudo em português. Práticas de pesquisa questionáveis no campo de administração, quem, quando e por quê. Tá? A gente vai entender aí um pouquinho mais para frente qual que é a necessidade da gente ter esses focos, né, de quem, quando e por quê. A ideia aqui é que a gente faça esse estudo das práticas de pesquisa questionáveis no contexto brasileiro, tá? Internacionalmente, a gente já tem uma discussão robusta, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, bem desenvolvida, está sendo muito trabalhado desde 2016, 2017, começou a ter um boom de pesquisas internacionalmente falando. Aqui no Brasil, a gente não tem esse foco de discussão especificamente de práticas de pesquisa questionáveis, mas aqui no Brasil a gente fala de outros assuntos que acabam remetendo, que acabam sendo antecedentes, né, dessas práticas de pesquisa questionável, tá? Mas por que o foco no caso do Brasil? Né? Se já tem pesquisa internacional, por que fazer uma pesquisa específica no Brasil? Porque o sistema acadêmico brasileiro é completamente diferente do sistema acadêmico, né, dos sistemas acadêmicos internacionais. Onde a gente tem a maior quantidade de publicação, claro, lá nos Estados Unidos, Canadá, América do Norte, né? E o sistema acadêmico deles é muito diferente do nosso. Então, eles possuem antecedentes, eles possuem até mesmo consequentes, desenvolvimentos, pressões sistêmicas muito diferentes das nossas, no nosso contexto acadêmico, no nosso contexto cultural. Tá? Então, por isso o interesse em enxergar como que isso se forma, como que esse fenômeno ocorre aqui no Brasil, quais são os antecedentes, quais são as expressões, quais são aí as justificativas dos pesquisadores, né, para essas práticas de pesquisa questionáveis aqui no Brasil. É muito comum nessa literatura que existam estudos específicos do caso de países específicos, justamente por essa diferença dos sistemas acadêmicos e diferenças culturais de cada país, tá? Então, vamos lá, nossa agenda de hoje, a gente vai falar, então, afinal, quais são, enfim, quais são essas práticas de pesquisas questionáveis, qual a definição. Depois a gente vai falar do campo de administração e a crise de credibilidade que está sendo discutida internacionalmente, né, a partir das práticas de pesquisa questionáveis. A gente fala, então, como que o contexto nacional se insere nessa discussão. Vou falar um pouquinho de ética normativa e o clima ético, que é algo que eu exploro no desenvolvimento do meu estudo. E um pouquinho de como que essa pesquisa vai ser conduzida, né? Eu não quis focar tanto nisso, minha ideia não é fazer uma pré-banca, né, de defesa, de qualificação, mas eu vou falar, assim, como que eu vou abordar esse fenômeno rapidamente ao fim da nossa conversa de hoje. Tá? Então, a gente vai começar entendendo quais são as práticas de pesquisa questionáveis, né? A partir de agora, eu coloquei aqui no slide PPQ, para facilitar, né? São as práticas de pesquisa questionáveis, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala desse tema é que práticas de pesquisa questionáveis não tem uma definição sobre o seu teor moral, não há um consenso. Elas são questionáveis justamente porque não há consenso. Alguns podem entender como antiéticas, mas alguns podem entender até mesmo como boa prática. E isso acontece. A depender da área de estudo, tem área em que determinada prática é uma boa prática, e em outra área é uma prática completamente entendida como antiética. Então, como não se tem um consenso, elas são questionáveis. Diferentemente, por exemplo, de fabricação, falsificação e plágio, porque essas são práticas que são antiéticas. Há uma definição do teor moral dessas práticas. Tá? Há um consenso na academia que plágio, por exemplo, não tem discussão, não há contexto que justifique. É antiético, não é correto, tá? Então, as práticas de pesquisas questionáveis não são sinônimos de má conduta, elas não são entendidas assim na literatura, tá? Outra coisa, vou voltar para cá, antes de eu continuar, tudo que eu estou falando aqui hoje
Não, assim, claro, eu estou falando aqui para vocês, mas não sou eu que estou falando no sentido de que não é minha convicção pessoal, tá? Eu estou trazendo aqui a discussão da literatura. Quando a gente fala de ética, né, é muito comum, assim, é muito difícil a gente deixar de lado as nossas crenças. Claro, eu tenho a minha crença, o meu entendimento sobre o teor moral ou não dessas práticas, mas o que eu quero trazer aqui hoje é, não vou defender um lado, não vou defender o outro, não vou dizer o que é ético, o que é antiético. Vou trazer a discussão que está posta na literatura, tá? Então, na literatura, práticas de pesquisas questionáveis não são sinônimos de má conduta acadêmica, má conduta científica, né? Então, a gente tem uma fronteira tênue e nebulosa, uma área cinzenta, né? As práticas de pesquisas questionáveis, elas se referem à imprecisão ou viés, né? Justamente a zona cinzenta que fica flutuando entre o que seria aceitável e o que seria inaceitável. Agora, por exemplo, fabricação, falsificação de dados e plágio, há muito tempo são reconhecidas já como práticas antiéticas e caracterizam a má conduta científica. Então, quando eu falo de práticas de pesquisa questionáveis, eu não estou falando de plágio, eu não estou falando de falsificação e fabricação. Isso já são coisas bem definidas antiéticas. Eu estou falando do que não se tem definição consenso sobre teor moral. Eu estou falando nessa figura que eu coloquei aqui embaixo, dessa área cinzenta. Elas ficam no meio, elas ficam flutuando. A depender da área, tem gente que entende como antiética, tem gente que entende como boa prática, tem gente que faz, tem gente que não faz, né? E esse é o problema delas, porque quando a gente não tem um consenso, pode-se ter justificativas para que eu me engaje em práticas questionáveis, né? E podem ter fatores contextuais que me levem a me engajar em práticas questionáveis. O ponto é que na literatura já existem estudos, até mesmo empíricos, que viram como práticas questionáveis podem ser prejudiciais à construção do conhecimento. Não sempre. Nem sempre elas são prejudiciais, mas elas podem ser, tá? Então, esse questionável se refere justamente à questão de transparência, à falta de transparência, né? Então, eu trouxe aqui algumas definições de que prática questionável de pesquisa, então, diferem de má conduta, mas elas também podem levar a evidências questionáveis e enviesadas, né? Alguns autores veem como doenças que precisam ser mitigadas, e aqui a gente já começa a perceber os posicionamentos dos autores. Eu procurei trazer um foco em autores da área de administração aqui, tá? Tem quem defina, Butler, né, ele define como o ato de brincar com números, hipóteses e modelos, né? Mais abaixo, tem a definição de que essas práticas são uma ação estratégica de deixar de relatar condições que poderiam gerar dúvidas sobre a validade dos achados, questionamentos de revisores, por exemplo. Também tem a definição de que essas práticas são a apresentação e relato de evidências de um modo mais desejável para atender expectativas de stakeholders. Que stakeholders? O editor da revista, o seu orientador da sua tese, o revisor, que vai entrar em contato ali, os seus pares do seu grupo de pesquisa, enfim. Então, existem diversas definições e formas de tratar as práticas questionáveis, e isso vai muito de acordo com o entendimento de cada autor, né, cada estudioso sobre essas práticas, né? O quão disfuncional ou não elas poderiam ser ali para aquela área, tá? Então, afinal, né, dei a definição, mas e exemplos, né? Tem aqui alguns exemplos dessas práticas que são discutidas na literatura. Então, não sei se vocês enxergam o meu cursor, mas vamos começar aqui, né, pela esquerda. Então, coletar mais dados após checar os resultados. Isso é considerado uma prática de pesquisa questionável. Então, eu tenho uma definição no meu projeto de tese de como que eu vou fazer a minha coleta, eu calculei lá qual tem que ser o meu número da minha amostra no estudo quantitativo, e eu coleto esse número e tal, e aí quando eu vou rodar meu teste de hipótese, eu percebo que não está legal ainda, eu percebo que a minha hipótese foi rejeitada, e aí eu decido coletar mais dado, para eu ter um número mais substancial de respondentes, e a minha hipótese acabar não sendo mais rejeitada, mas pelo volume, né, de respondentes que eu tenho ali, muito maior, talvez, do que eu precisaria na minha amostra. Enfim, isso é um caso, pode acontecer.
tá? Outra questão, reportar de forma seletiva as condições de pesquisa. Não ser transparente na descrição de método para evitar questionamentos, tá? Então, você ocultar qualquer informação que seja que possa gerar um questionamento de um revisor, né? Então, você está fazendo suas entrevistas, aí você decide desconsiderar uma entrevista que fugiu muito do assunto e fugiu muito do tema e não vai te agregar na análise. Isso é uma prática de pesquisa questionável se você não reportar que você fez isso, porque isso é uma coisa que só você sabe, você está quase que manipulando ali, né, o que você considera, o que você não considera. Você fez a entrevista, ela estava no seu planejamento, né? Então, a partir do momento que você faz algo e você não conta que você fez, isso é questionável, tá? Reportar apenas casos que deram certo. Isso aqui é muito comum em pesquisa qualitativa, né? Você faz um estudo de casos múltiplos, por exemplo, e você quer testar ali que seja uma teoria, você tem uma proposição, né? E aí você tem, por exemplo, sei lá, estudou 10 casos, 5 casos, e um desses casos vai muito contra a sua teoria. Isso, na verdade, é até uma coisa boa, né? Quando algum caso vai contra a teoria, na verdade, a gente costuma gostar disso, né? Mas, assim, pode ser que em um caso específico não seria interessante ter um caso que vai contra a teoria. Aí você simplesmente ignora esse caso. Faz de conta que não aconteceu, que você nunca estudou esse caso para não incluir no artigo e não te dar trabalho de ter que discutir aquele caso contrastante. Prática questionável. Reportar hipóteses de forma seletiva. Então, eu mantenho apenas hipóteses não rejeitadas no meu trabalho, né? Isso aqui tem uma grande pressão sistêmica em cima, né? Porque os journals, principalmente internacionais de grande impacto, eles querem publicar resultados, né, estudos confirmatórios, então eles não querem publicar um artigo que só teve hipótese rejeitada, né? Então isso entra sim uma pressão sistêmica, mas você não reportar as hipóteses que foram rejeitadas, né, fazer de conta que elas não existiram, é uma prática questionável. Existe até, curiosidade aqui, um journal específico que só publica estudos de hipóteses rejeitadas, né? Ele agrega esses estudos aí, né, para o pessoal conseguir publicar, tá? Outra prática questionável aqui do lado esquerdo, arredondar ou para baixo o valor de P, né? Aqui no estudo quantitativo, você está fazendo lá o seu teste de hipótese, enfim, você definiu um intervalo de confiança, você tem que atingir ali um valor de P abaixo de 0,05, por exemplo, né? Aí você roda o teste e dá P igual a 0,54. E você decide arredondar para baixo, fala, não, isso aqui é P menor que 0,05, a hipótese não foi rejeitada, então a gente aceita. Prática questionável de pesquisa, tá? Hacking não reportado. Essa sigla é uma sigla utilizada na literatura internacional, que é hipotetizar após você saber os resultados, ou modificar hipóteses previamente elaboradas. Então, você faz suas hipóteses no seu projeto de tese, de dissertação, enfim, você coleta seus dados, você testa as hipóteses, e aí você vê que os dados mostraram umas coisas diferentes do que o que você tinha hipotetizado. Aí, o que você faz? Você volta lá e modifica a hipótese que você tinha feito no seu projeto para que aí agora os dados confirmem essa hipótese. Já que você sabe qual é o resultado, você vai lá e manipula, né? Muda o que você tinha escrito anteriormente, né? Ou você só deixa para fazer as hipóteses depois que você já coletou os dados, que aí você faz hipóteses que vão ser, obviamente, confirmadas, tá? Mas um negócio disso aqui é que ele não é antiético, claro, uma prática questionável, né? O problema do hacking não é o hacking em si. O problema dele é não reportar que você fez isso. Essa é a discussão que tem na literatura. Até mesmo na área da administração, isso é até uma prática comum, as pessoas fazem isso, né? Nas suas teses, enfim. Mas a questão é você não falar que você fez isso, tá? Excluir dados pós-hoc aqui, então você remove potenciais outliers adicionais para você conseguir alcançar significância num teste de hipótese, né? Muito mais do que o que você poderia justificar. Porque quando a gente está, né, numa pesquisa quantitativa, a gente, se tiver justificativa, a gente remover algum outlier, se for melhor para aquela pesquisa, enfim, né? Se você tiver uma justificativa plausível, mas remover indiscriminadamente, assim, para que até você conseguir atingir a significância do seu teste, né?
É também uma prática questionável. E, por fim, também se recusar, né, a compartilhar dados analisados com coautores. Então, você está num projeto e você ficou responsável pela análise de dados, as pessoas pedem os dados e você não compartilha. Por que você não quer compartilhar, né? O que você fez de errado que você não quer compartilhar? Então, isso também é uma prática questionável. Existem até muitos estudos que foram retratados em periódicos internacionais importantíssimos, porque quem analisou os dados se negou a compartilhar as análises dos dados com os revisores, né, do John. Isso aconteceu até mesmo nesse contexto da Covid, estudos, né, pesquisando sobre remédios, enfim, sobre tratamentos, né, e isso é muito perigoso, tá? Esse é um caso em que isso pode ser muito danoso para a construção do conhecimento, tá? Ok, temos essa discussão internacional bem posta, bem desenvolvida, né? E além dessas definições, né, discussões de práticas questionáveis de pesquisa no geral, está posto no campo de administração uma crise de credibilidade. Internacionalmente falando, há uma discussão sobre essa crise de credibilidade por conta do alto engajamento de pesquisadores nessas práticas, tá? Ah, mas Carol, você falou que essas práticas não são necessariamente antiéticas, elas não são sinônimos de má conduta. Sim, a literatura realmente entende dessa forma. Mas o que leva à crise de credibilidade é justamente a falta de detalhamento sobre o método, né? Então, percebam, muitas das práticas questionáveis envolvem não reportar, né, que você fez alguma coisa. Então, não reportar que eu modifiquei minhas hipóteses. Por exemplo, reportar de forma seletiva casos que deram certo, né? Reportar seletivamente os casos. Então, assim, essa falta de transparência e detalhamento no método, seja da minha tese, do meu artigo, da minha dissertação, né, impulsiona essa crise de credibilidade. E, assim, a gente aceita, né, que os artigos de top journals são válidos, né? A gente busca evidências, a gente busca estudos nesses journals para justificar, para embasar os nossos estudos, né? Porém, se esses estudos utilizaram práticas de pesquisas questionáveis, futuras aplicações de uma teoria, até mesmo na prática, né? Enfim, um gestor, enfim, que vai atrás disso e tenta aplicar, na verdade, esse estudo pode desorientar, né, alguém, porque essa evidência pode estar enviesada, pode não condizer com a realidade, porque práticas de pesquisas questionáveis foram utilizadas, tá? Então, a ideia é que essas práticas de pesquisa questionáveis conduziriam um sistema de produção que está aquém do ideal, né? Então, há toda uma discussão que diz que a gente precisa mudar essa estrutura de incentivo à publicação, e que a gente tem que repensar a avaliação dos padrões de pesquisa, né? E isso envolve, claro, uma grande mudança sistêmica, tá? Focando aqui na área de administração, tem esse estudo que eu gosto muito, do Banks e colaboradores, em 2016, em que eles foram mensurar, com pesquisadores apenas da nossa área, a frequência desse engajamento em práticas questionáveis. Então, 50% dos pesquisados, foi uma pesquisa, teve várias etapas essa pesquisa. Esse resultado que eu estou trazendo é de uma das etapas quantitativas, tá? 50% dos entrevistados admitiram o hacking, que é hipotetizar depois de saber os resultados, ou a seleção de hipóteses, apresentar somente hipóteses que não foram rejeitadas. 30% admitiram essa exclusão de dados após o teste de hipóteses. E 11% admitiram que arredondam com frequência o valor de P no teste de significância. Tá? Esse estudo foi em 2016, né, e meio que escancarou essa realidade da área de administração. Quando você olha, alguém está dizendo que uma prática é questionável, mas 50% dos pesquisadores da área admitem que fazem, aí você começa a pensar, questionável para quem? Porque se 50% da área faz, é porque não é tão questionável assim para eles, né? É muita gente fazendo. Então, até mesmo quando a gente fala de ser ético ou antiético ou questionável, a gente tem que perguntar, questionável para quem? Né? Lembra o que eu falei lá no começo? Que em algumas áreas existem práticas questionáveis que são vistas como boa prática, né? Então, talvez seria o caso de se perguntar, será mesmo que a área de administração entende hacking como uma prática questionável? Todo mundo faz.
né? Todo mundo não, 50% admitiram, ainda tem provavelmente os que não admitem, né? Tem uma coisa da desejabilidade social, de você não responder realmente a verdade no questionário. Então, aqui a gente já começa a pensar um pouquinho, né, nessa questão do teor ético, teor moral, na verdade, né? A partir desse estudo, que foi em 2016, o Academy of Management Learning and Education, que é um jornal que traz muito essas discussões de práticas questionáveis, lançou uma edição especial de ética na pesquisa em administração, né? E foi em 2017 que eles lançaram. Se não me engano, acho que tem uns 7 ou 8 artigos nessa edição especial, trazendo, e aí começou esse boom de discussão realmente, né, da área. Eu trouxe aqui 2 artigos, se não me engano, os 2 são dessa edição especial, tá? Não me recordo agora, uma dúvida se é um ou se é os 2, mas um deles, pelo menos, é dessa edição especial, tá? Esses 2 aqui foram estudos empíricos que foram testar a replicabilidade das pesquisas e a incidência de prática questionável em pesquisas em administração, tá? Então, o Berg e colaboradores, o primeiro, eles foram fazer um estudo de replicabilidade. Eles foram lá no Strategic Management Journal, que é um jornal importantíssimo da área de estratégia, internacionalmente falando, e eles olharam os artigos, se não me engano, 88 artigos quantitativos publicados nesse jornal, e tentaram reproduzir, replicar aqueles resultados, né, a partir do que se tinha disponível de dado no estudo. E eles não conseguiram testar quase 70% dos artigos, porque a gente não tinha dados suficientemente relatados, assim. Não estava tudo relatado, não tinha tanta transparência no método. E isso eu estou falando de um jornal internacional de alto impacto, referência da área de estratégia, né, na administração. E dos 30% que eles conseguiram testar, replicar, né, eles perceberam que muitos estudos relataram resultados não significativos como sendo significativos. Tá? O Boyle e colaboradores já foi outro caso. Eles fizeram um estudo estudando as mudanças entre dissertações e teses e as suas publicações derivadas. Então, eles iam lá, analisavam a tese do indivíduo e as publicações que ele fez a partir da tese em periódicos, pegavam os artigos e comparavam. Né? Então, ele percebeu que houve um aumento de 21% nos resultados significantes em testes de hipóteses, quando saía das dissertações e teses e ia para a publicação em periódico. E aqui eu estou falando que uma hipótese que foi rejeitada na tese aparecia como não rejeitada no artigo, era aceita no artigo, analisando os mesmos dados. Então, o que o O'Boyle fala aqui? Que muito provavelmente eles lançaram mão de práticas questionáveis de pesquisa, remoção de outliers, enfim, para conseguir atingir o nível de significância necessário para conseguir publicar. Aí você começa a questionar realmente, né, a validade desse resultado, né? Começa essa crise de credibilidade realmente da área. Porque se um dos principais journals, né, mais de 70% dos artigos falta transparência no relato do método. E em outro, a gente tem um aumento de 21% de tese para publicações de artigo em periódicos reconhecidos, não tem como a gente não questionar a validade desses dados, né? Essa crise de credibilidade ficou muito exposta na nossa área, tá? Mas, no entanto, toda essa discussão aí é no âmbito internacional, e considerando muito o sistema acadêmico norte-americano, um pouco também dos países europeus, né, de cada país, mas muito o sistema dos Estados Unidos, porque, claro, lá onde está a maior quantidade de produção, né, e eles têm um sistema bem diferente do nosso, né, então lá para alguém conseguir ter o grau lá para conseguir dar aulas, enfim, doutorado, eles têm que ter 5 publicações durante um período, enfim, eles têm diversos critérios diferentes do nosso, então lá isso é muito mais forte, por isso que essa discussão é tão emergencial lá, né. No entanto, aqui no nosso contexto nacional, a gente discute um pouquinho o produtivismo, né? A gente discute bastante o produtivismo, mas é no sentido de que o que a gente discute de produtivismo já é um pouquinho do que é a discussão da prática de pesquisa questionável.
tá? Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês como que o contexto nacional se insere nessa discussão e algumas especificidades do nosso sistema acadêmico, tá? Então, o produtivismo, que é a principal discussão realizada aqui no Brasil, ele surge aí, essa discussão, a partir do sistema de avaliação de pós-graduação estrito sensu, que foi utilizado pela CAPES a partir de 96 e 97. Tá? Então, a partir desse período, teve aí uma adoção de critérios e processos de regulação com foco quantitativo, que levou a um surto, como é chamado, né, um surto produtivista e baixa da qualidade. Então, se focou muito em quantidade e pouco em qualidade. Tá? Mais recentemente, esse sistema de avaliação da CAPES passou por mudanças, né? Então, teve mudanças ali em 2018, enfim, que já estavam sendo anunciadas desde 2010, mas, no entanto, apesar das mudanças, né, dos critérios de avaliação, o produtivismo ainda, essa discussão, né, ele ainda ocorre muito pela pressão por resultados, tá? Então, a gente tem uma obrigação normativa e institucional, por exemplo, a ter um determinado número de produção para se manter em programas de pós-graduação, para se manter credenciado, ou até mesmo para poder se credenciar em programas de pós-graduação, né? Programas de pós, teve uma pesquisa já nacional que viu que programas de pós-graduação com alta produção influenciam os pesquisadores a terem uma produção compatível. Então, motivam, né, influenciam esses pesquisadores a subir a quantidade de produção. E outro estudo também empírico aqui, né, viu que por muitas vezes os pesquisadores brasileiros não ponderam um sentido maior da pesquisa, o porquê da pesquisa, para além dessas métricas avaliativas. Tá? Eles fazem a pesquisa justamente para cumprir essas métricas, responder à emergência, ali, né, à exigência do programa de pós-graduação, enfim. E, além disso, claro, tem toda uma outra questão também que envolve não só essa obrigação normativa e institucional, mas tem uma questão chamada de status, né? O status também de você ter muitas publicações na área, de você ser visto como referência na área, isso também influencia, tá? É um dos antecedentes aí também, que a gente tem que prestar atenção. No entanto, quando a gente fala dessa discussão de produtivismo, de práticas questionáveis de pesquisa e de sistema acadêmico, tem muita coisa que não é dita e que é silenciada, tá? Inclusive, tem um estudo que foi ver justamente isso, né, com os pesquisadores na área de administração, entender o que é dito e o que é silenciado por trás do que é dito. Uma perspectiva bem crítica aqui nesse estudo, ele é um estudo muito interessante, tá? Então, o que é dito em rosa, o que é silenciado em cinza. Então, vamos começar aqui da esquerda. O que é dito? Que esse produtivismo é uma condição já naturalizada, né, na nossa área. Mas, na verdade, o que é silenciado é que essa posição mostra um afastamento da responsabilidade sobre o cenário nacional, né? Todo mundo critica, mas ninguém quer lutar contra, então a gente naturaliza e se afasta da discussão, né? Outro ponto que é dito, que é uma desvalorização do trabalho do pesquisador, né? Mas, na verdade, a gente tem um pouco investimento e exigências altas para concorrer a bolsas restritas. Por exemplo, para você conseguir concorrer a uma bolsa PQ, né, você tem que atingir lá diversos critérios, tá? Condições intensificadas de trabalho, né? Isso aqui é o que é dito, mas o que é silenciado? Que a pesquisa é vista enquanto um produto, que a gente tem aqui uma maximização de resultados. Quanto mais se publicar, melhor. Né? Quase como uma empresa, uma linha de produção, bem taylorista mesmo. Coautorias cerimoniais, isso aqui é um nome bonito, né? Mas esse é o termo mesmo utilizado. Coautorias cerimoniais, né? Quando você chama alguém para ser coautor no seu trabalho, isso é uma prática questionável também. Uma pessoa não fez nada no trabalho, mas ela está ali no trabalho com você, né? Existem diversas justificativas para a coautoria cerimonial, seja fazer networking, seja incentivar a pesquisa dentro de um grupo, incentivar relacionamentos, mas, enfim, uma das principais que é silenciada é a dificuldade de manter índices de publicação sem parcerias. Né? Com parcerias é muito mais fácil atingir os critérios necessários. Tá? Então, voltando para cá, para a esquerda, pressão sobre pós-graduandos.
né? O que é dito, o que é silenciado, que na verdade é uma reprodução via normatização de políticas de produção, também com pós-graduandos, né? Esse perfil de pesquisador guerreiro, foi muito dito isso nessa pesquisa. Ah, o pesquisador é guerreiro. Na verdade, o que é silenciado é que a gente tem condições de trabalho muito aquém do ideal. Tá? Alta valorização de parcerias internacionais, até mesmo no critério de avaliação da CAPES, né? Isso é o que é dito, mas na verdade o que é silenciado é o colonialismo, a desvalorização do conhecimento nacional. Só é bom o que é de fora, o que a gente faz aqui não é bom. Tá? E o que é dito é que a gente tem uma alimentação de linha de produção, né? Mas na verdade é só, voltando para o início, né? Isso aqui é meio cíclico, é só uma naturalização da avaliação com foco em publicação. Então é aquela coisa, todo mundo critica, todo mundo reclama, mas a gente naturaliza isso, faz ali uma linha de produção. Seja na pós-graduação, seja como orientando, seja o próprio professor de pós-graduação, né? Dentro do grupo de pesquisa, muito aquela coisa de fazer a pesquisa pela pesquisa para ter quantidade sem pensar no sentido maior, enfim. Não estou dizendo que todos os casos é isso, tá? Mas isso acontece, isso está na literatura desse jeito, né? Que isso pode acontecer também dessa maneira, tá? A discussão sobre práticas de pesquisas questionáveis no contexto nacional é praticamente inexistente. Então, assim, não há estudo anterior a esse de Rabelo, 2020, que considere o contexto brasileiro. E esse estudo de Rabelo ainda foi publicado em um periódico internacional, tá? Então, o Rabelo e colaboradores, eles investigaram essa incidência das práticas questionáveis de pesquisa entre pesquisadores brasileiros do campo da psicologia. Eles estão reproduzindo, em parte, a pesquisa de Dion e colaboradores, que é uma das pesquisas seminais, quando a gente fala em práticas de pesquisas questionáveis, tá? Então, foi feito esse estudo na área da psicologia, eles encontraram índices altos de envolvimento em práticas questionáveis de pesquisa, tá? Mas é isso que a gente tem aqui no Brasil. No entanto, a discussão do produtivismo, ela acaba trazendo também alguns insights e até mesmo algumas sugestões também para o estudo de práticas questionáveis. Então, algumas das sugestões que a gente tem de estudos nacionais, né, ou de estudos que olharam o contexto nacional, que a gente precisa analisar dados de diferentes grupos de pesquisadores, considerando níveis altos e baixos de produção. Então, assim, vamos lá ouvir pessoas que publicam muito e pessoas que publicam pouco. Né? Vamos ouvir o que elas têm para falar sobre a percepção delas, o entendimento delas de práticas de pesquisa questionável. Tá? Outra sugestão é que a gente precisa identificar os antecedentes das práticas de pesquisa questionável, considerando as diferenças contextuais e sistêmicas. Então, como eu falei, existe já uma discussão na literatura internacional muito focada nos Estados Unidos, no sistema acadêmico deles. No entanto, a gente pode ter antecedentes aqui no nosso sistema novos, por conta das particularidades do nosso sistema acadêmico, da nossa cultura. E a gente não tem estudo que faça isso. Vai ter muito em breve, porque será o meu estudo, mas até agora a gente não tem. Né? E terceiro, estudar a influência social sobre orientandos de pós-graduação. Então, inclusive internacionalmente, tem uma discussão muito grande sobre essa influência do orientador no seu orientando. E como o posicionamento ético, né, moral, enfim, do orientador influencia esse início da carreira desse orientando, né? Então, precisa também fazer isso nesse contexto da discussão nacional. Tá? Então, assim, a gente precisa basicamente desenvolver tudo aqui nesse contexto nacional, considerando o nosso sistema acadêmico e nossas particularidades. O que a gente já sabe, né, desse contexto internacional? Então, há uma grande discussão sobre as dificuldades de lidar com as práticas questionáveis por conta da estrutura de carreira de pesquisadores. Então, assim, para conseguir evoluir na carreira, o que é visto quando um pesquisador? O número de publicações que ele tem, o número de citações, muito mais até citações do que publicações, porque internacionalmente falando, nessa discussão, né, não adianta você ter um estudo se ele não é citado. Né? No Brasil, a gente nem chegou nesse ponto ainda de discussão, mas lá já existe isso. Então, número de publicação, número de citação e a publicação em A-journals, né, de status superior, né, enfim. Aí, fator de impacto, seja qual for o critério que você for utilizar aqui, né.
Então, tudo isso favorece o objetivo único de impulsionar a carreira, que é o que a gente viu aqui já no Brasil também. As pessoas acabam produzindo pesquisa só para impulsionar a carreira, para conseguir vaga em universidade, para conseguir financiamento para pesquisa, para conseguir bolsa, e não pela pesquisa em si, não pela construção do conhecimento, né? Então, esse é um problema, a estrutura de carreira dos pesquisadores. Outro problema para a gente lidar com essa questão são as pressões sistêmicas, né? Então, a gente tem todo um sistema de publicação, e há quem defenda que, na verdade, o engajamento em práticas questionáveis é influenciado muito mais pelo sistema do que pela motivação do indivíduo. Às vezes, o indivíduo nem quer, nem gostaria de fazer uma prática questionável, mas o sistema o leva a fazer, né? Então, algumas práticas de periódicos, por exemplo, seja pressão advida de editor e revisor. Então, enfim, não sei se já aconteceu com vocês, mas é comum, não comum, mas assim, acontece de a gente submeter um artigo para um periódico e retornar uma revisão com um editor, um revisor, né, dizendo para você citar 5, 10, 15 trabalhos. E aí você vai ver, esses trabalhos são todos da mesma pessoa, provavelmente do revisor que pediu. E aí, se você não cita, você está numa relação de poder onde, né, o revisor tem mais poder e você está ali à mercê, né? Então, ou você cita o que ele pediu para você citar no seu trabalho, ou talvez seu artigo vai ser rejeitado. O que você faz? Né? Aí depende, claro, do posicionamento da pessoa, do que ela entende, né? Melhor para fazer. Mas existe esse tipo de prática. E tem até uma discussão sobre isso, de que, poxa, são os periódicos que deveriam incentivar a integridade, né, do campo, e eles mesmos pressionam para que se faça a prática de pesquisa questionável. Né? Olha como isso é um dilema, é um paradoxo, né? Outra questão também que se discute é o valor do esforço acadêmico, né? Então, tem aqueles diferentes posicionamentos que eu comentei com vocês. Então, há um grupo de pesquisadores que falam que a gente tem discussões centrais na academia e que práticas questionáveis de pesquisa são danosas ao conhecimento e que não importa, por exemplo, o fator de impacto ou métricas individuais, o que importa é fazer a ciência de um modo melhor, o que importa seria, na verdade, a construção do conhecimento, né? Então, o valor desse esforço acadêmico. No entanto, tem um outro grupo de pesquisadores que estão nem aí para isso, e só querem saber de fazer pesquisa para impulsionar a carreira e conseguir o número de publicação, citação que precisa. E tem também ali um meio termo, né? Quem se preocupa com a carreira, mas também se preocupa com esse esforço, o valor do esforço acadêmico, né? A gente tem diferentes grupos nessa discussão. Mas todas essas são questões discutidas internacionalmente que se inserem dentro das práticas questionáveis e que a gente tem que considerar quando a gente discute, tá? Prática questionável de pesquisa não é preto no branco. Existem diversas questões que você precisa pensar e justamente não ser um consenso, né? Não tem nada definido, nada objetivo, né? E aqui, novamente, o status, né? Principalmente quando a gente fala em carreira, né? Tem muito essa questão de status, de você ter mais publicação, porque você quer ser referência na área. Então, você usa coautoria cerimonial, você usa outras práticas de pesquisas questionáveis para você conseguir, né, mais publicação, mais citação e conseguir mais financiamento, tudo por uma questão de status. Ainda tem esse ponto do status aqui, tá? Vou tomar um pouquinho de água. Além de toda essa discussão, claro, a gente está falando de uma prática questionável que não tem consenso quanto ao teor moral. Então, a gente tem que falar de ética, né? Porque quando a gente fala de ética, a gente vai falar dos diferentes entendimentos, né? Então, se uma área acha que é boa prática e a outra área acha que é questionável antiético, qual é o entendimento ético dessa área? Qual é o clima ético que é difundido nessa área? Por que essa área tem esse entendimento e não outro? Tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho de ética normativa e clima ético e as suas muitas possibilidades. Tá? Então, na ética normativa, a gente tem 3 tradições principais, que é a deontologia, o utilitarismo e a ética da virtude. A ética da virtude, lá de Aristóteles, eu não abordo no trabalho. E eu não abordo
tem uma justificativa no trabalho, enfim, mas todas as discussões, né, de práticas questionáveis e éticas, elas consideram essa dualidade entre deontologia e utilitarismo, que é quase como se fossem dois extremos, né, essas discussões aqui. Então, por exemplo, aqui já vamos extrapolar um pouquinho, a gente pode falar assim até para a nossa vida mesmo, né, não precisa necessariamente ser na pesquisa, tá? Mas a gente tem diferentes posicionamentos éticos, tá? E aqui a gente tem que fazer um pause aqui, porque moral é diferente de ética, tá? Tem tradições que entendem os dois como sinônimos, tá? Mas tem tradição que entende como diferente e essa faz mais sentido até para esse nosso contexto, né? Quando eu falo de moral, eu falo do coletivo, eu falo de um entendimento da coletividade. Quando eu falo de ética, eu falo do indivíduo. Então, a ética é a interpretação da moral, né? A ética seria a minha interpretação, meu, Caroline, né? Interpretando uma norma socialmente aceita, uma norma moral, né? A ética é a interpretação da moral, né? Então, a ética é um ponto mais individual e a moral uma coisa mais coletiva, né? Então, aqui, quando falo de ética normativa, eu estou falando de ética numa questão, né, da interpretação do indivíduo, tá? Então, indivíduos, eles podem ter diferentes interpretações, né? Ela pode ser mais deontológica ou ela pode ser mais utilitarista, tá? Dentro do contexto que eu estou analisando aqui. Então, o que seria uma ética deontológica? Né? Aqui o principal autor é Kant, né? É uma ética deontológica a partir da visão de Kant, onde o valor moral da ação, o valor moral está na ação, né? E não na consequência da ação, é a ação por si. Então, eu tenho que fazer o certo porque é meu dever fazer o certo. Não importa a consequência da minha ação. Eu nem penso na consequência da minha ação. Eu faço por dever, eu faço o certo porque é o certo a se fazer, né? Na deontologia de Kant, tem o imperativo categórico, ele fala que uma ação só seria ética se, somente se ela, outra pessoa, né, em outro local, enfim, fosse ter a mesma atitude que você tendo pelos mesmos motivos. Ou seja, tem que ser universal. Tá? A deontologia é muito sobre ser universal. Tá? Então, por exemplo, se um médico vai definir se deixa... Né? Nossa, a gente passou por isso durante a questão da Covid, né? O médico vai definir, por exemplo, se ele deixa o leito para uma pessoa ou para outra. Né? Enfim, existem vários dilemas. Ele pode adotar uma posição deontológica, uma posição utilitarista. Né? Enfim. Enquanto a deontologia vê muito a ética na questão do dever de fazer o certo pelo certo, né? Porque é seu dever fazer o certo, o utilitarismo vê que o valor moral está nos resultados e consequências da sua ação. Então, aqui é muito mais uma questão de utilidade. Né? Então, ele tem o princípio aí da felicidade, da greatest happiness, seria uma felicidade, a maior felicidade possível. Né? E quem difundiu isso foi Bethany Mill. Então, aqui você olha para as consequências de uma ação. Então, o valor moral está na consequência dos resultados. O que trouxer mais felicidade, o que for melhor, né, em termos de resultados e de consequências, seria o correto a se fazer. Então, a gente tem esses dois tipos de entendimentos que são contrastantes entre si, porque o utilitarismo costuma aceitar decisões que possam causar dano a alguém, desde que a consequência seja positiva, enquanto a deontologia não aceita isso. Tá? Então, esses diferentes entendimentos que a gente tem, né, essas diferentes éticas, elas estão presentes também nos pesquisadores, eles também lidam com isso nas suas escolhas de pesquisa. Então, esses raciocínios éticos contrastantes, eles podem trazer diferentes entendimentos em diferentes grupos de pesquisadores em relação a práticas questionáveis. Né? Alguém pode entender que faz sentido usar a prática questionável porque o resultado, a consequência disso vai ser excelente para o programa, para o grupo de pesquisa, para a construção do conhecimento que seria. E um pesquisador mais deontológico pode achar que é errado não ser transparente na pesquisa, então não interessa o resultado, eu não vou fazer prática de pesquisa questionável. E aqui não tem certo ou errado, porque a ética é muito mais uma questão de retórica, né? Você concorda, né? Enfim, concorda ou discorda, mas não está certo ou errado, né? Eu trouxe aqui para vocês o nosso dilema do bonde,
É legal falar assim, né? Esse dilema do bonde ele foi feito por uma filósofa, Philippa Foot, né? Justamente para discutir inconsistências da teoria ético-utilitarista, tá? Mas enfim, a gente tem aqui o dilema do bonde. Vamos trabalhar um pouquinho agora, tá? Vai fazer sentido lá na frente. E aí o bonde está vindo, o que acontece aqui? O bonde está vindo, né? Aí, se o bonde seguir o caminho normal dele, tem 5 pessoas aqui no trilho. Se o bonde desviar o caminho, tem só uma pessoa no trilho ali amarrado. A questão é que você tem o poder de apertar um botão numa alavanca e fazer o bonde mudar de trilho. Você pode apertar se você quiser. Tá? Pergunta que eu faço para vocês. Vocês mudariam o caminho do trilho? Vocês apertariam o botão ou não? Se quiserem responder, se quiserem colocar no chat, se quiserem só pensar. Pensem aí, vocês mudariam esse trilho ou não? Você deixaria o trilho passar por cima das 5 pessoas ou você mudaria para passar por cima de uma? Então, há quem diga que não apertaria. Há quem diga que apertaria porque é melhor uma do que 5. Bem utilitarista isso, percebe? Olha a consequência da minha ação. Se eu apertar, vai machucar menos pessoas, utilidade. Então, né, há quem diga que nem apertaria porque não depende dele decidir isso e a partir de uma ética mais deontológica, ela não aceita decisões que possam causar dano a alguém. Né? Então, assim, tem diversas explicações para isso aqui. Carol, tem os comentários aí, não sei se você está vendo. Não estou vendo, mas tá, deixa eu... o Lechon apareceu perguntou. Aqui. Isso. O utilitarismo me parece meio maquiavélico. Diogo, existem diversas vertentes no utilitarismo. Tem uma vertente que é esse utilitarismo que eu trato na minha tese é o utilitarismo consequencialista. Tem um utilitarismo egoísta, que ele é voltado realmente para o self, né, para a pessoa, e ele é bem, pode ter uma interpretação, né, mas o utilitarismo é o que rege a nossa vida em sociedade atualmente, sabia? Então, enfim, é um amigo ou um estranho? Aí, essa é uma questão contextual que eu vou colocar. Quais são as consequências? Se forem vocês, eu deixo. Não tomar decisão também é uma decisão. Legal isso aqui. Então tá, eu acho que vocês pensaram aí na decisão, né? Eu ia falar justamente agora, tá bom, vocês pensaram na decisão. Vamos dizer que a gente muda a alavanca, tá? Vou apertar o botão da alavanca para ir só em uma pessoa. E se essa pessoa fosse da sua família? Coloquei um fator contextual aqui, tá? Você apertaria o botão? Se a pessoa fosse da sua família? E se, na verdade, as 5 outras pessoas foram 5 pessoas que você não gosta? Ou fossem 5 pessoas que já te fizeram mal de alguma forma? Perceba como a inclusão de fatores contextuais altera um pouquinho. Pode mudar um pouquinho a sua decisão, né? Vamos lá, uma variação aqui do dilema do bonde. Mudou o cenário, ó. Vamos imaginar agora que o bonde está vindo, tem 5 pessoas ali, mas agora tem uma passarela, o bonde vai passar ali por baixo, e você está no bonde com mais uma pessoa. E você pode empurrar essa pessoa. Essa pessoa vai tirar o bonde do trilho, e aí o bonde não vai afetar as 5 pessoas amarradas, mas a pessoa que você empurra vai ter muitos problemas e pode vir até a falecer, enfim, dependendo do que acontecer. Você empurraria a pessoa? Ou você deixaria o bonde passar? Essa é uma variação desse dilema, tá? E aí a gente pode colocar fatores contextuais. E se a pessoa que está ali na ponte com você fosse da sua família, fosse seu amigo? E se as pessoas que estão amarradas fossem da sua família, fossem seus amigos? Percebam como a inclusão de fatores contextuais modifica a nossa visão sobre o problema e modifica a nossa decisão, né? Final. Tá? O ponto, eu trouxe isso aqui para exemplificar para vocês, né, de modo aqui bem lúdico, né? Bem didático, assim, como a posição individual do pesquisador não é a única coisa que a gente tem que considerar.
Então, um pesquisador pode ter uma posição mais deontológica ou utilitária, no entanto, a inclusão de fatores contextuais muda uma potencial decisão, enfim, inclinação que ele teria. Então, eu sou uma pesquisadora extremamente deontológica, mas por conta da pressão do sistema de publicação, pelo questionamento, pela imposição de um revisor de citar trabalhos, né? Pela necessidade de ter um número X de publicação com um número lá, um nível de fator de impacto específico, por todas essas questões, pela necessidade de ter quantidade de publicação para conseguir uma oportunidade de trabalho, um financiamento, ou pela inclusão de todos esses fatores contextuais, eu acabo fazendo a prática de pesquisa questionável, ou eu não vou conseguir. Isso é um caso, tá? Que pode acontecer. Então, percebam, é o que eu tentei trazer aqui para vocês. Pode parecer muito simples a decisão, não vou fazer prática de pesquisa questionável, mas em face dos fatores contextuais, você não vê outra alternativa, tá? Em muitos casos. Deixa eu ver aqui o que falaram aqui no chat. Descarrilhar o bonde prejudicaria, inclusive, as pessoas dentro do bonde. Sim, inclusive, tem esse ponto também, né? Aqui, ó, se a gente descarrilhar o bonde, né? Até mesmo as pessoas dentro do bonde poderiam ser prejudicadas, porque o bonde ia virar, né? Então, na verdade, será que não seriam mais pessoas prejudicadas do que só 5? Enfim, esse dilema do bonde, ele não tem solução específica, né? Claro, a gente pode usar diversos argumentos, mas é legal para a gente discutir, né, essas questões contextuais, tá? E a importância delas. E a gente tem estudos que falam que, para além dessa questão ética, né, para além do individual, das percepções e motivações individuais dos pesquisadores, a gente tem que olhar também para a área, para o clima ético que é difundido na área, seja na área de administração ou em uma sub-área da administração, por exemplo, né? Então, o que é o clima ético? O clima ético, ele é o contexto aí das percepções agregadas sobre eventos, práticas e procedimentos éticos. São as percepções agregadas de uma comunidade sobre como a área percebe, pratica, né, essas questões éticas. E o entendimento do clima ético nesse contexto brasileiro é essencial para essa pesquisa. Porque a gente precisa entender o que é difundido, né, qual é o clima ético da área de administração. Tá? E por que a gente tem que entender? Porque essa percepção do indivíduo desse clima ético pode influenciar a tomada de decisão individual, né? Na relação com o trabalho de pesquisa, por exemplo. Então, esse clima ético, se a gente for pensar em um modelo, ele pode ser uma variável moderadora, por exemplo, né, de uma relação. Existe uma relação, no entanto, ela pode ser mais fraca ou mais forte, a depender do clima ético da área. Então, a gente não pode desconsiderar essa variável aqui, né? E aí, quando a gente fala de clima ético, a gente tem um modelo, né, a matriz de Victor e Cullen, que eu trouxe aqui para vocês, em que ela considera a teoria ética e ela considera ali o nível, por assim dizer, né? Então, a gente tem ali os princípios, a benevolência e o egoísmo, que seria... Não dá para espelhar certinho, mas é quase como nos princípios a gente lembra muito uma coisa deontológica, não dá para espelhar totalmente, mas lembra, tem nuances, né? Uma coisa muito voltada em regras e procedimentos e códigos e leis, então muito de dever, tá? E lá no egoísmo a gente poderia enxergar nuances utilitaristas em que olham para a eficiência, interesse próprio, maximização, tá? Novamente, não dá para espelhar desse jeito, mas eu estou tentando trazer aqui uma comparação para a gente poder entender melhor essa matriz, tá? E aqui a gente também olha isso numa questão individual, local e cosmopolita, que seria quase que micro, meso e macro, tá? As dimensões, né? Então, geralmente, uma organização ou um campo de pesquisa, enfim, ele sempre vai ter mais de um clima ético que se sobressai, tá? Mas vou ter 2 ou 3 clima éticos que se sobressaem, por exemplo, tá? Então, é interessante também a gente olhar esse clima ético da área e como que ele influencia as decisões, né? Como que ele acaba moderando essas decisões individuais
tomadas pelos pesquisadores, e também como que todos os outros fatores contextuais, não só a dimensão ética, né, acabam influenciando também, tá? Então, por fim, como que essa pesquisa vai ser conduzida? Afinal, né, eu trouxe tudo isso aqui, mas como que ela vai ser conduzida? Qual que vai ser o percurso metodológico, né? Rapidamente, tá, eu trouxe aqui para vocês o que queremos de modo geral com essa pesquisa. A gente quer compreender a configuração dos fatores contextuais para o envolvimento de pesquisadores brasileiros na área de administração e práticas de pesquisa questionáveis, tá? E o que a gente quer especificamente? Primeiro, mapear esses antecedentes ao envolvimento em práticas questionáveis, descrever os diferentes perfis em relação a essa dimensão ética, então, esses diferentes grupos e perfis de pesquisadores mais deontológicos, mais utilitaristas, ou qualquer outra diferença que possa ter nesse perfil, começo de carreira, fim de carreira, organização pública, organização privada. A ideia é que a gente consiga descrever perfis, que a gente consiga agregar percepções e mostrar diferentes perfis, 5, 6, 10 perfis, tá? E mensurar a magnitude da influência de fatores contextuais no envolvimento em práticas de pesquisas questionáveis. Então, qual desse antecedente seria o que tem mais importância, uma influência mais forte, né, para o engajamento em práticas questionáveis? Qual desses perfis, né, seria mais tendencioso a se envolver em práticas questionáveis ou menos, enfim. Qual que vai ser a estratégia adotada nessa pesquisa? A gente vai adotar a estratégia de um estudo de caso, que ele vai ter diversas etapas qualitativas e etapas quantitativas. A gente vai estudar o caso brasileiro, realmente. E aí a gente tem diversas questões que a gente vai tratar dentro desse estudo de caso. Então, a gente vai, né, coletar dados, a gente vai coletar documentos, a gente vai fazer entrevistas semi-estruturadas, utilizando aí a bola de neve. Então, a gente vai definir os primeiros entrevistados, considerando similaridades, diferenças, então quem publica muito, quem publica pouco, quem é de universidade privada, quem é de universidade pública, e a partir desses primeiros a gente vai ter indicações, né, para ir entrevistando mais pessoas e poder pegar essa diversidade, essa multiplicidade, né, de visões. E, por fim, a gente vai fazer também a aplicação de um survey, que é justamente a escala do Victory Cullen de clima ético. Claro, a gente vai adaptar para o contexto brasileiro, né, fazer todo o processo de adaptação, para a gente conseguir mensurar esse clima ético aqui da área. Tá? E os dados vão ser analisados por análise de conteúdo, que for da parte qualitativa, né, e o que tiver da parte quantitativa, enfim, tem as técnicas de análise quantitativa que a gente vai adotar. Mas a ideia é que, no final, a gente tenha um estudo de caso robusto, com etapas exploratórias, qualitativas, com etapas com, né, uma visão, buscando confirmar, né, um pouco mais confirmatório aí na etapa quantitativa, e que com esses dados a gente entenda realmente essa configuração desses fatores contextuais, no caso aqui do Brasil. E dessa dimensão ética também, que a dimensão ética é um fator contextual, né? Então, acho que falei muito já, falei 1 hora aqui sobre isso. Queria ouvir vocês agora. Novamente, eu quis trazer uma apresentação não tão rígida assim, né? Quis falar, quero ouvir vocês agora, estou muito curiosa. E dúvidas, enfim, estou à disposição. Obrigada, Caroline, pela apresentação excelente. É um assunto que a gente tem que discutir, né? É como eu falei antes, né, de começar até a palestra, né? Eu sempre fico me questionando muito, né? Assim, tudo que eu faço, né? Será que a gente está sendo ético ou não, né? Será que a gente deve fazer isso ou não, né? Como que a gente se coloca? Então, eu acho que é uma discussão necessária. Eu acho que, assim, até o Diogo comentou, né? Imagina se você que tem já experiência se questiona, imagina a gente que está começando, né? Mas eu acho que é perigoso quando a gente para de se questionar, porque isso muda, é muito dinâmico. Então, por exemplo, algo que talvez há um tempo atrás não era considerado, né? E aí, como a Caroline muito bem falou, né? É questionável, não necessariamente significa que é não ético, né? Vai depender do contexto, né? Então, é muito importante tudo isso também. Mas eu acho que é muito importante a gente se parar para se perguntar realmente, né? E buscar ajuda, tentar discutir, tentar trocar ideia com pessoas mais experientes, pessoas que têm um outro ponto de vista. Eu acho que é fundamental,
né? Inclusive, acho que um dos motivos da gente estar fazendo esses encontros é justamente isso, né? A gente submeter as nossas ideias, nossa pesquisa a outros pontos de vista que podem agregar e trazer bastante contribuições. Então, foi excelente, viu, Carolina? Até o Alexandre parabenizou aqui, nós duas, mas eu falei que o mérito é todinho da Carolina, né? Comecei a orientar ela há pouquíssimo tempo, ainda não contribuí para a pesquisa dela, né? Comecei a orientar ela por uma situação triste, né? Não gostaria que fosse por esse motivo, né? Que ela, infelizmente, perdeu o orientador dela, né? O nosso querido professor Edgar, então assumi ela, né? Com muito carinho, a gente recebeu ela no nosso grupo, mas, assim, o mérito é deles dois, né? Principalmente da Carolina e do professor que orientou ela até aqui. Mas é, sem dúvida, um tema extremamente importante. Quando eu conversei com ela, ela me contou sobre a pesquisa, eu falei, não, eu preciso que você apresente isso para o pessoal do grupo, porque, assim, a gente vive esse dilema, né, como pesquisadora, assim. Então, a todo momento a gente está se questionando. Isso que você falou dos revisores pedirem para citar artigos deles, acontece muito comigo, muito, assim. Principalmente em jornal internacional. E, assim, é descarado, sabe, a coisa, assim, é como você falou, né, vem aquela lista de trabalhos para serem citados que não necessariamente tem a ver com o foco do seu trabalho, e aí você fica ali numa posição desfavorável, porque a gente sabe que hoje em dia está muito difícil publicar artigo, está muito difícil, inclusive, que o artigo passe para o Desk Review, né, hoje recebi um convite para me candidatar a editora associada de uma revista, uma das principais revistas da nossa área, e aí para tentar convencer os candidatos, estava lá dizendo que o índice de aprovação, de aceite de artigos é 9%, ou seja, de todos os artigos que são enviados, apenas 9% é aceito, ou seja, a gente já fica naquela pressão, como você já disse também, produtivismo, e aí já tem esse monte de negativas no Desk Review que desmotivam muito a gente. Quando a gente consegue que o nosso artigo efetivamente seja avaliado, aí vem um retorno desse, né? Que eu acho que é uma posição super antiética do avaliador. Eu nunca peço para citarem o meu artigo. Dificilmente eu indico artigos, né? Eu tento dar um feedback positivo e peço para que sejam incluídos mais, mas eu não direciono assim, qual artigo que deve ser citado. Mas eu tive vários casos, inclusive artigos que eram pagos e que não estavam disponíveis nas bases do periódicos CAPES ou de outras bases que são de acesso irrestrito. Tinha um artigo que eu ia ter que pagar $170 para acessar. Aí eu falei assim, olha, me desculpem, mas por restrições financeiras da universidade e pessoais, eu não tenho como citar esse artigo. E algumas vezes eu, inclusive, contesto, falo assim, olha, agradeço pela sugestão, mas, infelizmente, o artigo não tem relação nenhuma com o escopo do estudo, né? Posso citar isso como, enfim, sugestão para estudos futuros, mas não tem nada de relação. Então, acho que, às vezes, a gente tem que contestar, sim, mas, como a Caroline falou, né, a gente pode ter o risco de ter o nosso artigo rejeitado, não pelo mérito, e sim por essa questão aí. Então, é bem complicado mesmo. O Diogo quer falar, Carol. Bem, primeiramente, quero parabenizar a Caroline, excelente contribuição. Você trouxe reflexões aí para a gente que eu sou novo no meio acadêmico e há coisas que você abordou aqui que eu sequer cogitava em imaginar, em questionar. Então, o ganho foi substancial para mim e imagino para os colegas também. Uma coisa que me chamou bastante atenção, aliás, várias coisas me chamaram bastante atenção. A primeira delas diz respeito ao que você estava falando a respeito eu não lembro, o termo não foi vaidade, mas foi um outro termo semelhante que eu via bastante no meu meio profissional, seja no setor privado, via também no meio público, e é algo que eu não esperava encontrar tanto no meio acadêmico. E naturalmente, onde tem gente, tem isso, né? E aí eu vi essa vaidade, esse comportamento, movendo muitas pessoas a buscarem a notoriedade, buscarem
esse reconhecimento, e muitas vezes a qualquer custo. A gente vê pessoas, por um lado, com esse comportamento, por outro, vê pessoas extremamente éticas, pessoas com responsabilidade, pessoas coerentes com seus princípios, coerentes com as práticas reconhecidamente éticas e morais no setor acadêmico também, em contraponto, né? Não dá para generalizar aqui. O segundo ponto, eu tiro o chapéu para você, porque você não só abordou temas bastante delicados, como também trouxe a raiz, supostas raízes desses problemas. E quando você falou a respeito do produtivismo, falou a respeito das pessoas adotarem práticas questionáveis simplesmente para mudar o resultado dos seus artigos, o resultado dos seus trabalhos, isso me lembra que não só o sistema propicia isso, mas muito das nossas práticas, nossas como discentes, como acadêmicos, acabam sendo orientadas a isso também. Já ouvi mais de uma vez de colegas, e até uma prática adotada por mim também. A gente tem, por conta do produtivismo, a gente tem um volume muito grande de conteúdo para ler, para pesquisar. A gente vai para o resumo, às vezes vai na introdução e vai para onde? Para a conclusão, para o resultado. E aí, se o resultado interessar para a gente, for algo intrigante, algo que realmente mostrou um resultado promissor, a gente vai para o restante do artigo. Isso reflete não uma postura nossa, exclusiva nossa, né? Reflete uma postura do mercado como um todo, do mercado de produção de periódico, de produção acadêmica, que é o quê? O resultado acaba saltando aos olhos, o resultado acaba sendo mais importante do que a pesquisa em si. E essa nossa atitude, ela acaba sendo um reflexo de todo um sistema. A gente observa esse comportamento nos periódicos, observa esse comportamento muitas vezes nos revisores, nos pares e na gente mesmo. É importante reconhecer isso. Enfim, são questões muito relevantes. Parabenizo mais uma vez e te agradeço de coração aí por ter compartilhado conosco, viu? Ok, nossa, eu que agradeço aí pelos comentários, né, por trazer isso do ponto de vista. E realmente, nossa, como você falou isso do artigo, a gente lê o resultado, lê que seja a conclusão, às vezes cita o artigo só tendo lido uma conclusão, porque tem ali uma coisa que você precisa para justificar um argumento seu, mas a gente não vai olhar para o método. E, na verdade, às vezes, um método é muito. Às vezes, assim, muitas vezes o método não está bem descrito, não está tudo transparente, você tem muitas dúvidas sobre o que realmente foi feito, e você está usando aquele trabalho, aquela situação, para embasar o seu trabalho. Né? Uma coisa que eu acho muito importante, que tinha que ser mais difundida, é realmente a gente aprender a avaliar a qualidade metodológica de artigo. Né? Aprender a ler e saber criticar realmente, né? Esse papel de avaliador, por isso que eu acho tão importante assim, que a gente participe de congressos, se inscreva como avaliador, para a gente começar a ter essa experiência, né? Assim, de receber artigos. Quanto mais a gente lê artigo, a gente vai sendo exposto aos mesmos problemas, a gente começa a ver isso sendo repetido, falta de transparência, né? Enfim, eu penso que uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é a qualidade metodológica do artigo, para ver se realmente aquelas conclusões fazem algum sentido, né? Se não tem algo que... Porque ainda que tenha passado por revisão, pode ter ficado... A gente tem muito artigo publicado em revista boa que é artigo ruim, que é artigo metodologicamente ruim, não transparente, né? Então, olha só esse estudo do Berg, né, lá no Strategic Management Journal, 70% dos artigos não deu para replicar. Né? De tanta falta de transparência que tinha nos métodos, né? Leixão, eu acho. Isso, Caroline, parabéns a Patrícia também. Você que está começando agora, mas você pegou
é uma orientadora top, que eu admiro muito, e por isso, quando eu vi a pesquisa, eu falei, nossa, é um tema que eu acho que vocês vão, assim, começando aqui no Brasil, eu acho que é pioneiro no Brasil, né? Então, a primeira pergunta. Depois, uma coisa que me chama a atenção, que, infelizmente, eu acabo até fazendo, você trouxe ali como questionáveis em pesquisa, e a gente começa a refletir também, se a gente não faz, né? E, por exemplo, e o Diogo até colocou, e você acabou de citar também, tem artigos que são citados em revistas, sim, revistas que têm fator de impacto significativo, e isso eu já me questionei também sobre isso, porque geralmente a gente vai fazer uma revisão, a gente acaba utilizando os artigos mais citados, e na minha visão isso gera um loop, porque se todo mundo faz isso, a gente acaba citando os mais citados, e todo mundo vai citar os mais citados, e eles sempre serão mais citados. E então acaba ficando sempre aqueles mesmos artigos, e acaba alguns artigos que poderiam ser importantes à leitura, poderiam ter um resultado bacana para a pesquisa, acabam sendo perdidos. Acho que a gente precisa sentar mesmo para conversar isso com os nossos alunos, para tentar mudar, embora, né, como você colocou, o contexto pede isso. Então, quando você coloca que está entre os artigos mais citados, parece que o avaliador, quando vai ler o artigo, ele citou artigos que estão no estado da arte, que são artigos que são referência, então isso acaba nos forçando a citar esses artigos também. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa refletir a respeito. Outra coisa que eu acho, eu nem sabia que era questionável, eu já fiz bastante. Rodar as hipóteses, daí aparecer alguns resultados, falar, olha que resultado bacana, vamos colocar mais uma hipótese aqui e utilizar. Também a gente precisa refletir a respeito disso, né? Eu confesso que já fiz muito isso. E uma outra coisa que eu também sempre questionei, eu achei e acho que é uma perda de tempo, é não citar hipóteses rejeitadas em trabalhos, porque alguns artigos, inclusive artigos, tem uma outra pesquisadora que eu admiro bastante, que é a Sylvia Kalimann, e ela geralmente nos trabalhos dela ela coloca as hipóteses que foram rejeitadas. E isso nos ajuda bastante, porque eu não vou testar essa hipótese novamente. Então, ela já encurta o meu trabalho, e infelizmente no Brasil, não só no Brasil, né, como você buscou pesquisa internacional, foi observado que muitos deixam de citar essas hipóteses rejeitadas, né? E, inclusive, tem o caso de uma colega que estava fazendo doutorado e que, infelizmente, o orientador sempre ela fazia pesquisa e aparecia hipótese rejeitada. Não está legal o trabalho, deu muitas hipóteses rejeitadas, vamos mudar o objetivo até chegar em que as hipóteses que foram aceitas fossem significativas. Mas parabéns, Carolina, pela pesquisa, assim, uma reflexão muito bacana. Eu acho que é um trabalho pioneiro, pelo menos eu não vi ainda, né, aqui no Brasil. Fico muito feliz aí. Quero ler depois o trabalho de vocês, né, com calma. E parabéns. Obrigada, Alexandre. E realmente, como eu coloquei na pesquisa, o trabalho que tem do contexto brasileiro é esse que foi ver a incidência, né? Então, foi ver a frequência, né? Quantos pesquisadores admitem fazer ou não. Mas, enfim, é isso que a gente tem. Esse entendimento mais a fundo dos fatores contextuais, da influência, da magnitude dessa influência, a gente ainda não tem, não. Teremos em breve. Muito bom, parabéns. Pesquisa top Muito mesmo. bom. Assim, muito interessante. Obrigada, Alexandre. Acho que agora o Gustavo quer comentar. Boa noite. Primeiro, parabéns, tá, Carolina, pela sua fala, pela sua discussão, é bastante pertinente, né? Eu tenho 3 pontos, né, para tentar ser o mais breve possível. O primeiro, eu acho que essa discussão, acho que vai até uma sugestão para a professora Patrícia, essa discussão a gente tem que ter já com a galera que está entrando no mestrado, ali no primeiro ano, para tentar não entrar nesse círculo vicioso, que querendo ou não a gente está, né, e acaba ficando no loop aí direto, né? O segundo ponto, falando daquele 70% lá que é questionável e tal, né? Ano passado eu fiz uma disciplina
no doutorado, que o professor ele pegava os artigos de métodos multicritérios e refazia. E muitos realmente não batiam o resultado. E até o professor ele questionava assim, se no artigo não está as informações que alguém consiga refazer e bata os resultados, alguma coisa está errada. Ele até questionava assim, tipo assim, será que o revisor que está recebendo o artigo em um jornal JCR alto e tal, será que ele tem todas as informações para rodar aquelas informações para ver se realmente aquilo está correto? Aí entra outro questionamento também, né? Será que o revisor tem tempo hábil para fazer tudo isso para realmente verificar se está ok, né? Assim, eu estou falando de métodos multicritérios, tal, que é um pouco trabalhoso e tal, né? E precisa de algumas informações detalhadas, né? Então, realmente isso é questionável, né? Último ponto, né? Em relação ao produtivismo, eu sou um produtivista, tá? Isso aqui, eu aprendi isso lá no mestrado como se fosse uma coisa, não uma coisa correta, mas eu entendi que era o jogo que funciona desse jeito e eu não sou uma pessoa que tem o poder de apertar um botão e mudar alguma coisa, então, infelizmente, eu acabo entrando nesse loop aí, né? Nesse negócio. Aí, falando sobre, em relação a práticas questionáveis, né, eu queria a opinião da professora Patrícia e também da Caroline. Eu tenho acompanhado alguns eventos, né, principalmente da nossa área, que eu vejo assim, que o mesmo autor acaba publicando o mesmo artigo assim, em 2, 3 eventos da área. Ou, às vezes, ele só muda tipo o resumo, o título, mas o restante, 80% a mesma coisa, ele publica em 2, 3 eventos da nossa área. Eu estou perguntando isso porque no mestrado eu aprendi assim, publica em um evento só, aí depois publica em uma revista, né? E a justificativa era assim, por exemplo, é porque dependendo do evento, alguns anais somem, né? Igual, por exemplo, eu publiquei no Simpói de 2017, sumiu os anais lá desse Simpói, né? Não, pelo menos eu não acho mais. Só que eu consegui publicar numa revista. Então, aí eles falavam que a revista tendem a não sumir ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu queria a opinião de vocês duas em relação a isso. Mais uma vez, parabéns, tá, Caroline? Foi bem produtiva, igual o professor Deschamps falou, você fala umas coisas assim que você fica pensando, putz, mas será que eu não estou fazendo alguma coisa questionável, né? Eu não sei, quem te escuta falar e não se questiona isso, eu acho que tem algum problema, não sei, eu entendo dessa forma. E mais uma vez, parabéns, tá? Sobre isso de mandar para mais de um evento, vou te falar a minha experiência, tá? Minha experiência pessoal. Eu já mandei um artigo para 2 eventos, mesmo artigo, tá? Mesmo artigo, para 2 eventos nacionais e um internacional. Foi aceito nos 3. Só que qual que era a minha estratégia nisso? Olha, eu justificando aqui, ó. Qual que era a minha estratégia nisso? Era justamente conseguir um máximo de contribuições que eu pudesse antes de submeter para uma revista. Então, cada um dos eventos que eu apresentei ajudaram a melhorar o trabalho. As discussões, as avaliações dos revisores, mandei para um internacional também, enfim. Quando eu mandei para a revista, o trabalho tinha sido já bastante desenvolvido e o aceite veio rápido, né? Porque quando ele chegou no ponto de ir para a revista, ele já estava num nível muito melhor do que a primeira versão que eu havia feito, né? Quem me orientava a fazer isso era o meu orientador, inclusive, né? Então, eu acho que a gente tem até esses posicionamentos diferentes, né? Cada orientador vai indicar uma coisa para a gente. Mas, por exemplo, hoje em dia, não sei se eu faria isso de novo, não. Porque me demorou um tempo, olha a questão produtivista, demorou um tempo, mais que o aceite tenha vindo rápido, me demorou um tempo até eu pegar essas contribuições desses periódicos, né?
E se, por exemplo, eu tivesse mandado direto para uma revista, não teria demorado tanto, mas aí não teria as contribuições. Enfim, né? É uma balança. Você tem que pesar e ver o que pode ser mais interessante, né, para você. Olá, o Diogo, o tema pode ficar obsoleto, exatamente. Imagina uma revisão sistemática. Você não pode se dar o luxo, né, de utilizar todo esse tempo, né? Eu acho que depende do contexto aí. Bom, a gente até tem um termo, viu, Gustavo, que chama para isso, que é requentar artigo. É fazer, né? Já requentei artigo, hein? Requentar, mas assim, tem gente que faz não com o intuito que a Caroline comentou de pegar feedback, mas faz justamente para aumentar o número de publicações no Lattes, né? Então, assim, muda o título, muda o resumo para parecer uma coisa diferente, na verdade é a mesma coisa, né? Até assim, já aconteceu comigo mais no passado, de eu publicar um artigo em um evento em português, depois eu traduzi para o inglês e melhorei algumas coisas, mudei algumas coisas e publiquei num evento internacional. E aí também pode ser considerado uma prática questionável, como a Caroline falou, né? É ética, não é ética? Depende da tua intenção também, do contexto, porque pode ser que você queira realmente ter um feedback de uma audiência que seja internacional, né? E você queira também divulgar o teu tema, né, numa audiência internacional. Hoje em dia eu procuro não fazer mais, né? E eu acho que tudo vai também do teu amadurecimento. Agora, assim, a questão, assim, o que normalmente é reconhecido que você pode fazer? Por exemplo, você publica no evento justamente com o intuito de pegar feedbacks para melhoria, porque o evento ele é tido como um passo da publicação, não é a publicação definitiva. É justamente para que o teu tema tenha ali a gente tenha um outlet para colocar o artigo para ele ser publicado de uma forma mais rápida, né? Então, a gente submete no mesmo ano a gente já tem feedback, não dá para melhorar, a gente vai ser publicado na forma como ele foi submetido, e depois a gente tem a possibilidade de melhorar e submeter, então, para um periódico. E, normalmente, a versão que vai ser publicada no periódico, se for um periódico sério, ela vai ser totalmente diferente daquela versão que você mandou para o evento, porque muitas vezes tem alteração de título, tem alteração do conteúdo, do foco, né? Enfim, você melhora muito a versão, porque você tem várias rodadas de avaliação, de feedbacks, e você pode melhorar esse artigo, então ele fica totalmente diferente. Então, nesse caso, não é visto, né? Eu vejo, assim, de várias áreas falando que não é visto como uma prática, digamos assim, né, que não deve ser feita, porque realmente o artigo de evento é tido como um passo, né, digamos, uma etapa da publicação para pegar feedback, né? Agora, essa questão de você mandar para vários eventos já é mais complicada. E também, assim, você pode talvez pegar aquele artigo de evento e publicar um capítulo de livro, também vejo um periódico. Agora, eu já vi artigo de periódico, onde você cede os direitos autorais, depois ser publicado como capítulo de livro, onde você também cede os direitos autorais, e vice-versa. Isso já é complicado. Você pode, inclusive, ser processado pela editora, né? Mas, assim, tem muitas práticas que a gente se questiona. E, como você falou, eu acho que se a gente não se questionar, assim, a gente tem que começar a se preocupar, né? Essa questão de coautoria mesmo, né? Eu comecei a pesquisar no mestrado, e eu fazia aquilo que o meu orientador mandava, né? Eu nem sabia como questionar. Então, muda a ordem de autoria, me coloca como primeiro, porque eu vou apresentar no evento, inclui fulano de tal. A gente só dizia amém. O aluno está sempre numa posição muito complicada, né? Porque tem essa questão de relação de poder envolvida. Eu tento não fazer isso com os meus alunos, mas, assim, eu também não sou perfeita, a gente pode errar várias vezes, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Acho que é importante a gente aprender, né, e ver os erros e tentar não cometer mais, né? Nossa, editora predatória todos os dias, eu recebo muitos e-mails, assim. Então, se a gente for falar de ética, tem tanta coisa, né? A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando e não seria suficiente, né? Mas, assim, é muito bom, eu acho, a gente discutir essas coisas, né? A gente precisa discutir esses assuntos, e até mesmo para que a gente possa fazer uma autorreflexão, né? E verificar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, né? Então, é muito bom, viu, Carol? Agradeço demais, assim, por você ter se disponibilizado a fazer
a trazer o teu tema para nós, né? Eu adorei conhecer um pouco mais do teu tema, né? E espero que, com certeza, renda boas publicações para que você possa divulgar, com o intuito realmente de divulgar, de disseminar esse assunto que é tão necessário, né? Então, muito obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu sou bem rapidamente, mesmo, Patrícia. Uma outra coisa que a gente tem muito problema na área de sociais aplicada é a respeito do comitê de ética. E é pouco discutido isso, né? Por exemplo, nós, às vezes, deixamos de pesquisar sobre uma determinada temática porque teria que submeter ao comitê de ética e poderia demorar demais, né? Ou, às vezes, deixa de submeter ao comitê de ética e continua a pesquisa, né? Infelizmente, o comitê de ética, pelo menos dos que eu participo, o Gustavo está aqui, como não vai me deixar mentir sozinho, as pessoas são a maioria dos que são, a banca é composta por maioria de pesquisadores da área de saúde, e eles julgam pesquisas na área de sociais aplicadas. E aí nós temos uma solução, se eu não me engano, 10, né? Não me engano, da Conep, né? Eu acho que eu até comentei, foi bem interessante você falar, Alexandre, porque eu comentei sobre isso antes da gente começar a gravar, que é outra coisa que me tira o sono, é essa coisa dos comitês de ética. Inclusive, eu gravei um podcast, que eu quero saber com o professor Leonardo, que ele é do Comitê de Ética da UNB, representando a área de Ciências Sociais Aplicadas. E aí eu falei, Leonardo, vamos lá gravar esse podcast, porque eu quero te fazer um monte de pergunta, né? E, assim, é muito complicado. Por exemplo, esses dias eu submeti para o Sustainability, que é da MDPI, e eles me pediram a aprovação no Comitê de Ética. E o entendimento aqui na UNB, pelo menos, é que não precisava passar, né? Eu, inclusive, questionei, né? Falei assim, mas eu preciso passar? Não, acho que não precisa, porque não é um assunto sensível, não é uma população vulnerável. Você usou o termo de consentimento livre esclarecido, os dados vão ser analisados de forma agregada, mas, assim, você sempre fica naquela dúvida, será que eu deveria ter passado? Será que, sabe? Então, assim, eu acho que é um assunto realmente que a gente precisa discutir, e também eu acho que eu vou convidar o Leonardo para a gente fazer um encontro do diálogo sobre isso, porque eu acho que vai ser super interessante também. Depois eu mando também para vocês o link do podcast. Mas é um assunto excelente, professor Leonardo. O professor Leonardo é sensacional. Maravilhoso. E, assim, eu mesmo, esses dias atrás, eu fiz uma pergunta lá no Conep e eles me mandaram uma resolução também, que eu até compartilhei com vocês no grupo. Eu estou sempre atormentando o pessoal do Conep lá, fazendo pergunta, porque, assim, eu tenho muito medo de fazer alguma coisa errada, sabe? Eu fico pensando, eu tenho medo, imagina os alunos que estão começando a pesquisar. Então, é uma coisa que a gente tem que discutir, né? A gente também gravei um outro episódio com o Leonardo sobre práticas não éticas em pesquisa, a gente falou sobre várias práticas também. É uma coisa que eu tenho sempre tentado trazer, sabe? E assim, mas eu acho que a gente tem que discutir demais, Alexandre. Obrigada por É uma levantar. discussão bacana mesmo. Por exemplo, eu sou representante da área de sociais aplicadas, mas é um órgão antes do Comitê de Ética, que a gente chama o CAP, passa pelo CAP para depois ir para o Comitê de Ética. E eu noto que a rigidez dos membros do CAP, por serem da área da saúde, é muito maior do que na nossa área. A nossa área não necessita dessa rigidez, porque normalmente a gente não vai ter uma influência significativa no objeto de análise. A gente não faz experimento, né? Normalmente, tem algumas áreas que fazem experimento, acho que é o pessoal do marketing, né? Mas dificilmente a gente faz experimento, né? Então, assim, realmente eu acho que é um assunto assim bem. E assim, e nem o Conep dá uma resposta definitiva, ou seja, fica aberto ali, fica aberto. Eu estou começando a pensar em adotar uma estratégia de submeter tudo, nem que seja para ter uma resposta formal dizendo não precisa, entendeu? Porque assim, a cada vez mais isso tem me incomodado, sabe? E aí eu estou vendo que aí existe essa tendência dos júniors internacionais começarem a solicitar também, né? Então, é uma coisa que está muito aberta, como você falou. O pessoal da saúde está claro que tem que pedir, né? População vulnerável, experimento com seres humanos, está claro, é um assunto sensível, né? Por exemplo, você vai falar sobre assédio moral, assédio sexual.
né? Nós temos professores da administração que pesquisam isso. Sem dúvida, é um assunto sensível e a pessoa está fragilizada. Então, acho assim, faz todo sentido você pedir. Agora, eu vou pesquisar, por exemplo, quais são as práticas de logística reversa de economia circular que um gestor adota na sua empresa. Eu não vejo muito, né? Mas, assim, eu não vejo muito, enfim. E a né? questão sempre é, Patrícia, envolve pessoas? Envolve, sociais né, pessoas. aplicadas, envolve pessoas, mas Envolve o objeto pessoas, de análise não mas, são assim, pessoas. Né? você não está analisando o comportamento em si dele, você está vendo o que ele faria como gestor. Então, assim, é muito confuso e não existe uma resposta definitiva. Eu perguntei diretamente várias vezes para o CONEP, eles me mandam uma resolução, me mandam uma portaria, me mandam uma circular. 110. Mas tem outros mais atuais, que inclusive acho que foi uma desse ano que eu mandei para vocês no grupo. Mas, assim, não responde definitivamente, não adianta, a gente não tem uma resposta categórica. Então, sempre a gente fica na dúvida, né? Sempre assim. Então, acho que a gente precisa discutir mais, com certeza, sobre isso, né? Mas, gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, né? A gente vai deixar disponível aí no YouTube para quem queira depois compartilhar, para quem queira consultar novamente. Caroline, foi excelente, obrigada demais assim, pela tua disponibilidade, pela tua colaboração, e parabéns, desejamos muito sucesso na tua pesquisa, né, que renda bons frutos, e que a gente consiga discutir mais aí os resultados em breve, né? Obrigada, pessoal, um abraço. Obrigada, professora, também, obrigada a todos, né, que prestigiaram aí. Conto com a ajuda de vocês também, né? Porque agora eu também estou nesse grupo aqui. Então, quando for para a parte que seja de coleta, enfim, né? Conto aí com a ajuda de vocês. Com certeza, pode contar, estamos aí para colaborar. Né? Um abraço, então, para vocês, pessoal, uma boa noite, né? Um bom final de semana. E a gente se vê no próximo encontro dos Dialogues. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.